Fala galera, beleza? Vamos começar. Vai ser a primeira vez, eu já fiz o teste, mas vai ser a primeira vez que eu faço o teste às cegas, tá? Saulo, mostra pra galera aí que essa daqui é minha, essa aqui é Flavourstone. Isso. Que é aquela da Polishop, todo mundo fala, acho que uns 800, 900 pau esse bichinho aqui. Essa daqui é da Royal Prestige. Essa aqui é aquela usada lá no Japão, como é que chama isso? Oriental Wok. De ferro, panela de ferro. De pedra. Pedra sabão, muito Pedra comum aqui em sabão. Minas. Essa aqui é de cerâmica, com revestimento esmaltado, né? É, tipo esmaltado. E essa daqui é o alumínio batido. O alumínio comum. Que Clássico, né? tem. Exatamente. Vai começar aí fazendo esse negócio. Vamos começar aqui? Depois eu vou sair, vou colocar um pano aqui. Você coloca os copos, nós fala, Leandro, tá beleza. Eu vim cá e vou experimentando um por um. Perfeito. Você tem aquele fone? Tem. Acho que vai ficar melhor. Enquanto isso eu vou explicando aqui o que vai acontecer. Nós vamos fazer um teste de resistência nas panelas. É o mesmo teste que você consegue fazer na sua casa com as suas panelas. É muito simples. Começa com um bicarbonato de sódio. Direito. Esse aqui é o da direita, né? Pode, usa você, um por favor. Assim. Então vamos fazer bicarbonato de sódio, aço, as panelas que você tem na sua casa, aço cirúrgico, aço convencional, Flavourstone, enfim, e água, pode ser uma água filtrada, uma água da torneira. Vamos começando ligando aqui, Leandro, por gentileza. Vamos ligar todas as chamas. Você quer que eu ligue numa temperatura equivalente à de uma chama? Pode ser um fogo médio ou alto. Médio alto. Por gentileza. Estou ligando aqui na frente, para já ir aquecendo. Acaba que essas panelas que demoram um pouco mais, eu coloquei um fogo mais forte para todas ferverem ao mesmo tempo. Então, enquanto isso, eu vou colocar água. Você percebe que é a mesma água filtrada. Uma medida de aproximadamente 350 ml de água para cada panela. Aqui. Leandro, faz uma gentileza, enche essa água por gentileza. Essa aqui. Vamos precisar talvez de mais uma dela aí. Então colocamos a mesma água em todas as panelas. E em seguida vamos colocar a mesma quantidade de bicarbonato de sódio em todas as panelas. Então percebe que é uma coisa extremamente simples. Água, bicarbonato. E deixa ferver por aproximadamente alguns... Ela liga sozinha. Tá. Coloca mais aqui, por favor. E aí depois que começar a fervura, a gente vai contar o tempo de aproximadamente 5, 7 minutos, tá? Isso não influencia tanto. O ideal é que fique entre 5 e 10, é um bom número, tá? Depois que começa a fervura, tá bom? Então nós vamos deixar aqui aproximadamente uns 7 minutos. Então, as águas já estão esquentando. Falta só essa aqui. Depois que começa a ferver, que coloca o bicarbonato? Não, a gente já vai colocar o bicarbonato agora. Agora, depois que começa a ferver, a gente conta o tempo. Nesse caso... O pessoal está escutando de boa aí? Como é que tá? Se tiver algum problema no áudio, pode falar aí que a gente pega. Colocamos água em todas, algumas já estão começando a ferver. Agora nós vamos colocar... As de indução é mais rápido. Diminuir. Nós vamos colocar a mesma quantidade de bicarbonato. Pode ser uma colherzinha dessa daqui, que é a colherzinha de chá bem cheia, tá? Uma colher dessa bem cheia em cada uma das panelas aqui. E já vamos explicar o que tem por trás disso, né? Por que a gente está usando o bicarbonato. Uma aqui. Inclusive não vamos falar de cada uma dessas panelas, inclusive se você tiver alguma dessas na sua casa, você já vai entender. Ok. Pronto. A mesma quantidade de água e de bicarbonato em todas as panelas. Então, qual que é a ideia aqui do bicarbonato? A gente está simulando um cozimento que a gente tem no dia a dia quando você na sua casa vai preparar uma refeição. O que a gente tem quando a gente prepara um alimento? Primeiro, sal, que é o sódio, né? Quando a gente vai cozinhar normal, a gente colocar um pouco de sal na água, no alimento. Acontece que o sal, em contato com o metal, ele é naturalmente corrosivo, né? Basta vocês, por exemplo, se lembrarem aí o que a maresia acaba fazendo na praia, com carro, grade, portão, geladeira, corrói tudo, né? Quem tem apartamento frente para a praia sabe muito bem disso. E o que tem na maresia que corrói o metal? Exatamente o sódio, que é o mesmo sódio que está no sal marinho, é o mesmo sódio que está no bicarbonato de sódio. Tá? Então
a salinidade ela é naturalmente corrosiva para metal, plástico, tinta, e também a acidez. É muito comum os temperos terem pH mais ácido. Então você pega açúcar, cebola, alho, pimenta extremamente ácido. Se eu faço doce na panela também, isso já é coisa. Sem dúvida. Eu achava que era só sal, não sabia do doce. Inclusive, uma informação interessante, a Vigilância Sanitária de Minas proíbe que se faça doce em tacho de cobre. Você lembra que antigamente no interior você deve ter visto fazendo muito doce? Era exatamente o de cobre que eles gostavam de fazer. Que eles gostavam de fazer, porque mexia na cor do doce, ele influenciava na cor. Mas por que a panela influenciava na cor? Porque ele reagia com o açúcar. Então, só que se você pegava um doce feito em panela de cobre, na borda dele está sempre aquele tom azulado, esverdeado, que era exatamente todo o cobre que estava ali, era a parte mais visível, né? Então, para esse teste aqui, nós estamos fazendo com esse teflon, um tipo de um teflon, né? Esse material da Polishop. Nós estamos fazendo com ferro fundido. Todas as panelas foram lavadas, tá? A gente lavou com bucha, todas igualmente. Essa daqui é uma pedra-sabão muito comum em Minas. O resultado da pedra-sabão, ele se parece muito, Leandro, com o resultado do barro. Tá, eu nunca vi não. Porque por ela ser muito porosa, entra ali nos poros resíduos de alimentos. Então você vai ver que aqui... Vai deixar muito gosto, né? Nem tanto o fato de ser prejudicial à saúde igual um alumínio, metal pesado. Mas liberação de alimento, sabor diferente na comida e resto também do que você fez antigamente. Normalmente essas panelas aqui a gente percebe a questão química, né, do metal. Essa daqui, além da questão química, a gente percebe a questão orgânica. Então dá cheiro, dá sabor. Tá? Vamos botar essas duas aqui para ferver um pouco mais? Porque todas aqui já estão fervendo. Inclusive essa daqui também. Vamos deixar todas fervendo mais ou menos na mesma proporção para ficar igual ao teste. Muito bom. Vamos falar então da diferença entre elas. Vamos começar então pelo alumínio. Alumínio muito comum no Brasil. Não sei se vocês sabiam, mas em alguns países do mundo nem é permitido que lojas vendam panela de alumínio. Por quê? Ele é um dos metais que mais se soltam no alimento. O alumínio ele começou a ser utilizado em panelas há mais ou menos uns 150 anos, né, na época quando ele começou a baratear, só que ao mesmo tempo ele é um metal barato, só que é um metal que ele acaba se desprendendo muito durante o cozimento. Tá? Então, até em função disso, houve essa proibição em alguns países do mundo. Então, não só o alumínio nós temos aqui, como a gente tem também esse material que é uma espécie de um esmaltado, né, de uma cerâmica. É um material muito comum, ela esquenta bastante, que ela é basicamente uma panela colorida, é uma tinta, né? Assim como, independente se a sua panela ela é preta, amarela, marrom, vermelha, branca, toda panela colorida, ela recebeu uma camada de tinta. E tinta tem chumbo, né? Exatamente, então são tintas diferentes, um teflon de um esmaltado, mas são duas tintas, tá? Todas vêm dos derivados de petróleo, que tem chumbo, que tem essas questões de saúde, né? Essa daqui é uma panela de aço inox, essa Oriental Wok. O aço inox, ele é o aço 18/10, ele tem 18% de cromo e 10% de níquel. Então vamos lá, o aço ele é uma liga, uma mistura de vários metais. Então nós temos aço de baixa resistência, de média e de alta resistência. De todos esses tipos de aço, o 18/10 é considerado um aço de baixa resistência. E o aço cirúrgico, 316L, é considerado um dos aços de mais alta resistência. Então, Isso eu estudei, são os mais caros que tem, mais difícil de trabalhar. Exatamente. O que torna um aço cirúrgico tão mais resistente do que um aço inox? A presença de metais nobres nele. No nosso caso, molibdênio. Tem um outro tipo de aço cirúrgico que tem, por exemplo, titânio. Tem a questão do carbono também, tem? Sim, o baixo teor de carbono. Exato, para não transferir carbono para o alimento. Então, o aço não é sempre igual. Tem aço de várias categorias, de baixa, de média e de alta resistência. No nosso caso, nós estamos trabalhando com aço de mais alta resistência. Inclusive, a Royal é a única no mundo que usa o aço cirúrgico 316L. O mais comum, se você tem uma panela de aço inox na sua casa, pega ela e vira ao contrário, muito provavelmente você vai encontrar embaixo dela uma descrição assim, 18-10 ou 18/10. É a categoria do aço. 99% das panelas de aço inox são 18/10, que é um aço
Para não falar que nunca achei outra, lá nos Estados Unidos existe uma concorrente direta que trabalha com 316 Ti, que é o mesmo aço, só que com adição de titânio. Mas sim. Eu não vi a desvantagem, é o valor ainda mais alto e com exatamente o mesmo custo-benefício. Exatamente. Então, aqui a gente está, de todos os benefícios do cozimento na Royal, que é um método de cozimento diferente, a não contaminação é um dos benefícios, né? Nós temos outros benefícios que é reduzir a quantidade de óleo, preservar mais vitaminas, mas isso são outros assuntos, né? A gente economizar enquanto cozinha, porque cozinha mais rápido. É só de deixar de fazer mal e o alimento ficar mais gostoso já compensou o valor. Né? Perfeito. Isso aí foi a diferença que eu já falei aqui. Dá teu tempo? Tá quase, falta um minutinho. Vamos falar rapidamente do ferro fundido. É um tipo de panela muito comum, principalmente no interior, né? O ferro fundido. Você vai ver inclusive a questão até da cor, que ela pega, depois no final, né? A questão da cor, que ela pega uma tonalidade férrica mesmo. Antigamente se falava que se a pessoa tem anemia tem que comer panela de ferro. Sim. Né? De colocar um prego no feijão, isso é coisa dos antigos. Mas é um ferro diferente do ferro da carne, né? O ferro 3+, ele é oxidado. Perfeito. Então, acho que você tem muito mais propriedade para falar isso do que eu. Mas não é o ferro reduzido, não. O fato é que a gente precisa de um ferro, mas é o ferro que está nos alimentos. Certo? É tipo a vitamina D3, existe ela, a vegetal e existe a animal, que é o policalciferol e o ergocalciferol. O ergocalciferol não serve para nada nesse sentido. Então, mais ou menos a mesma analogia do ferro aí. Então, esse mito de que a pessoa que tem anemia tem que comer panela de ferro, isso de fato é um mito, né? Para ser quebrado. Então, assim, a gente falou por essa, tem talvez alguma outra variação de panela que você possa ter. Vamos supor, uma Le Creuset, uma panela colorida, esmaltada. Não, a gente vai dar um resultado parecido com esse resultado aqui. Aqui, vamos já desligar então? Desligando. Já deu o nosso tempo. Pode desligar lá? Isso. Vamos desligar aqui e aqui. Pronto, todas as águas ferveram. Já vaso? Agora você vai lá, vai botar a venda. Quem está aí acompanhando a live? Fechei. Quem está aí acompanhando, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou colocar as águas dentro de um copo. Então, se você tem aquela panelinha de teflon, né, você pode fazer isso. Coloque em um copo transparente. Vou deixar assim para ficar mais didático e visível. Vamos colocar. Inclusive essa panela aqui que a gente ferveu é do próprio Leandro. É a panela que ele usa todos os dias. Ok. Vamos colocar essa daqui. Algumas vai dar diferença de cor, outros podem dar diferença de sabor. Tá? O ideal é que não dê nenhuma diferença, né? Que assim como a gente colocou água com bicarbonato em todas as panelas, o correto é que no final tem apenas o sabor de água com bicarbonato. Né? Não seria o correto variar cor nem sabor. Tá? Esse daqui é de alumínio. Tá dando pra visualizar aí? E normalmente a esmaltada não dá tanta variação de cor. A variação mais é no sabor, na questão química mesmo. Pedra sabão. Muito comum, né? Principalmente se você está aí no interior. Ok. Vou vazando ali um pouquinho, mas tem mais que suficiente aqui. E por último, panelinha de ferro. Lembrando que essa panela a gente lavou toda, tá bom? Inclusive essa panela de ferro estava até com uma curada, né? Que eles colocam um pouquinho de gordura nela para manter. E agora, então, Leandro, estamos prontos aqui, viu? Vou pegar uma colherzinha para ele. Pegar também um copo para ele beber uma água aí entre elas. Perfeito. Então,
vocês que estão acompanhando aí, é isso, é muito simples, né? Essa fervura, ela vai simular um cozimento que você tem no dia a dia, só para você ter uma ideia. Ah, Saulo, mas eu não cozinho com água com bicarbonato. Eu também não cozinho no dia a dia com água com bicarbonato. Mas você pode eventualmente fazer um extrato de tomate, por exemplo. O extrato de tomate, ele chega a ser tão e até um pouco mais corrosivo do que o próprio água com bicarbonato, em termos de acidez, em termos de salinidade. Então, os alimentos que a gente prepara no dia a dia, eles acabam, de uma certa forma, tendo esse aspecto corrosivo na panela. Então, é a questão da acidez, do sal, mas também a alta temperatura. Você imagina uma colher, a fricção da colher esfregando no fundo da panela. Tudo isso pode acabar liberando diversos tipos de resíduo, metal, plástico, tinta, químico. Então, o Leandro está atrás da venda ali e em breve ele vai fazer um teste a sério. Então, nós não combinamos nada em termos assim de a hora de experimentar ou qual panela que é qual. Então, eu vou colocar um pouquinho na colher para ele vai experimentar e ele vai chutar qual dessas que eu apresentei para ele, qual que vai ser a de aço cirúrgico, tá? E como é que a gente percebe a diferença? Se você já experimentou alguma vez água com bicarbonato, você pode fazer no próprio copo experimentar, é um sabor amargo, né? Um sabor de água com bicarbonato. Então, se você ferveu a água com bicarbonato, no final ela tem que ter sabor de quê? De água com bicarbonato. Se está tendo um sabor metálico, se está tendo um sabor amargo, se está tendo qualquer variação na cor da água ou no sabor que você está sentindo, é resultado de uma liberação de algum resíduo que soltou e que pode soltar de panelas do dia a dia, né? O fato é que quando se faz panelas, né, os fabricantes, eles têm muitas vezes uma preocupação comercial. Será que essa panela vai vender muito, vai vender pouco? Será que eles querem esse formato, esse tamanho, essa cor, né? Mas nem sempre se tem a preocupação com o desprendimento, né? Com a saúde, né? Então, essa é exatamente a proposta, tá? Então, doutor Leandro, quando você estiver pronto aí, pode ver que estamos prontos. Tudo certo aí? Isso, vem reto. Normal. Deixa eu buscar aí. Pega aí. Aí. Ó, aqui, ó. Coloca aqui no vidro. Então, eu vou te dar aqui um copo de Esse água. é muito quente não, viu, velho? Aqui, ó. Um copo de água filtrada. Aqui. Água filtrada. E uma colher aqui. Tá. Então eu vou começar te dando uma água. Não é mais fácil você pegar essa e me dar a colher não e eu só levar na boca? Eu pensei em colocar um pouquinho aqui na sua colher. Ah, e aí tá, você leva, beleza. tá? Ótimo. Então, essa primeira água aqui, Não fala qual é. não vou te falar qual é não. Pode assopra, experimenta. Eu não sei nem se eu tô soprando certo. Tá no lugar? Tá, dá mais ou menos rumo aí. Assopra, experimenta. Vamos seguir. Essa foi só a primeira. O que você sentiu? Deixa eu falar no final. Tá bom. Tá. Então, vamos para a segunda aqui. Quem está ao vivo aí, estica a colher novamente. Se você quiser tomar... Eu vou sempre deixar as mais próximas do que é o que eu imagino que seja a Royal Prestige por último. Então, tipo assim, se eu considerei essa daqui próxima, se a outra for um gosto extremamente mais horrível do que essa, já eu já descarto. Tá bom, então Tá. vamos colocar assim que a primeira foi a número 1. Beleza. Essa aqui é a número 2, então. A número 2, assopra, experimenta. Essa tá fora. Então, Nossa senhora. um já foi a número 2. Vamos para a número 3. Tem que... Posso jogar aqui dentro dessa água aqui? Aham. Essa daqui não dá mais mais. Essa água aí, coloca nessa outra xicrinha. Isso, essa daqui. Aí. Então, essa água aí é até para você tomar, se quiser variar de uma água aí para outra. Ah, tá.
O número 3 aí, tá pronto, pode assoprar, experimentar. Dá algum lugar. Pode cuspir. Pronto. Tá. Essa é a número 3. Nossa, essa foi foda. Então vamos para número 4 aqui. Vamos para número 4. Tem alguma coisa na colher aí? É isso que eu ia falar, tem um pouquinho. Um outro copo de água só pra mexer ou não? Você acha que isso não tem necessidade? Pode até fazer com esse. Você tá tomando essa água aí? Pode ser esse aqui mesmo. Pronto. Então vamos para o número 4 aqui. Quem está em casa aí, tá vendo? Pode assoprar, experimentar. Pode cuspir aqui. Não dá, né? Não. Pode molhar a colher aí. 1, 2, 3, 4, são 6. Isso aí. Ah, tem essa daqui, ó, que a gente ainda não foi também. Peraí, deixa eu mexer. Isso aí. Prepara a colherzinha aí. Vai ser assim. Quantas pessoas estão vendo isso aí? 278. Ah, muita gente. Uma hora dessa, eu não trabalhando. Vocês estão à toa, viu, gente? Vocês estão à toa. Pode ficar tranquilo, né, que a maioria das pessoas sobrevive, tá? Esse teste ele é super seguro. Esse aqui queimou a ponta da língua. Velho, não tem lógica não, velho, que a gente come esses treinos a vida inteira não, mano. Tem cabimento não, velho. Faz a conta. Quanta coisa poderia ser evitada Meu aí, ó. Deus, mano. Quanta coisa a gente conseguiria evitar na origem. Esse foi qual número? Esse eu quero saber depois. Esse é o 5. Esse que eu provei agora? Você provar agora, é o 5. Peraí. Vamos para número 6 aqui. Sopra, experimenta. Igualzinho o outro. E vamos para a última final aí. Vamos voltar esse copo pra lá. Vamos ver fora esse copo aí. Será que é o último? Esse é o último. Sopra, experimenta. Sem sombra de dúvida, o primeiro é Royal Prestige. Tá aí. Sem dúvida nenhuma. Agora, qual que era o 5, velho? 5 era a sua aqui, ó. Polishop. Nossa, eu sabia, porque esse a gente fez aquele dia. O primeiro eu vi lá que eu conseguia tomar de boa, tanto é que vocês não viram nenhuma reação da minha parte, Você né? quer experimentar de novo? Mas eu primeiro? fiquei com medo de, tipo assim, eu fiquei com medo de ter um outro próximo da Royal Prestige. Eu falei, eu ia chutar já, eu falei, isso aqui é Royal, pode, acaba com a brincadeira. Dá ela de novo. Quando, Aqui. quando a gente experimenta, a gente tem o sabor, a Aqui dá sensação pra beber normal. é água com carbonato normal, né? Isso é uma indicação de que não houve liberação, né? Absolutamente nada. Que A diferença é muito grande, mano. Que tipo de sabor que você sentiu nessas outras aqui, cara? Como estava de olho Cara, vendado, né? Focou só na... A menos pior, né? É. Assim, a Royal foi a campeã, mas a menos pior, ela foi entre a 2 e a 4. Quais foram as que você pegou aí? Foi essa daqui, depois a gente fez essa, depois essa, depois essa. Então foi aço cirúrgico, cerâmica, aço inox, alumínio. Essa daqui eu acho que foi menos pior do que... Essa daqui? É, eu acho que foi, eu não me recordo. Me dá aqui de novo, me dá aqui, que agora dá pra ir provando. A questão da variação... Ó como é que queima a boca. Queima não é queimar no sentido dá uma de sensibilidade também nos dentes, né? Você sente o metal puro, puro, puro. Algumas dão mais variação de cor, outras mais de sabor. Algumas dá muito forte nos dois. Muita variação nos dois. Me dá cadê? Um pouco quente aí.
Essa é uma espécie de uma cerâmica. Né? Uma espécie de uma cerâmica. Essa é menos pior. Menos pior. Aí... Era essa, eu tava com dúvida. Essa foi Essa foi a 2. Então... Essa foi a menos pior. Depois da Royal, então primeiro lugar. Segundo. Não me lembro da. Essa aqui foi a 4. Agora, engraçado, agora eu já perdi a. Parece que jogou. Parece que você raspou alguma coisa de metal na boca, entendeu? Acontece. Parece que você voltou no dentista agora, sei lá como é que fica. Fica muito ruim, fica péssimo. Não, principalmente quando chegou nessa aqui, ó. Essa daqui acabou com o meu paladar, totalmente. Depende da ordem que você experimenta, porque realmente o paladar, ele vai... Por exemplo, quando ele é um sabor muito forte, depois você pega um sabor mais fraco, você nem percebe o sabor, né? Nossa, mano, a diferença é grande. Eu não sabia que era tão assim não, velho. Então, acho que... Eu não lembrava com essa... Não tava com a memória tão fresca da última vez que a gente fez isso, entendeu? Foi uma coisa, assim, didática, que a gente quis mostrar para vocês, com relação às principais diferenças, né, que tem de você cozinhar no aço cirúrgico e de você cozinhar com esses outros resíduos. Aí eu te faço até uma pergunta, Leandro, você como médico, você recomenda para os seus pacientes um pouco mais de teflon, um pouco mais de ferro, um pouco mais de alumínio, um pouco mais de... Olha a Coca-Cola. Meu Deus. Essa foi a penúltima. Não lembrava. Nossa. Eu vou parar de fermentar porque tá ardendo a língua mesmo. Agora o que tá fazendo minha língua arder desse jeito, eu não sei o que é. A ideia então é você ter alimentação literalmente livre de resíduos. Qualquer tipo de resíduo que seja, metal, plástico, tinta, qualquer um. Você ter um alimento limpo, um alimento puro, focando em fortalecer o sistema imunológico, focando em prevenir questões de saúde de longo prazo. Né? Eu acredito muito, Leandro, naquela história de que não é só até onde a gente vai, mas é como que a gente vai chegar lá, né? E a gente constrói a Pessoal, o negócio é o seguinte, eu tô com vocês aí há muito tempo, para eu estar fazendo esse tipo de coisa, trazendo o Saulo na minha casa. Eu não ia fazer isso se eu tivesse uma sombra de dúvida de uma indicação desse tipo. Se eu tivesse 1% de incerteza de que eu acertaria o teste, eu não estaria falando isso aqui. Eu nunca fui marqueteiro, desde o início, e vou morrer desse jeito. Vocês me conhecem por isso. E vocês dão credibilidade em tudo que eu falo por causa disso. Assim serei eu até o último dia de vida. É uma promessa que eu faço aqui diante de todos vocês ao vivo e diante de Deus também. Investir nisso aqui, nós não estamos mais só falando de saúde, não. Porque realmente não solta nada. Eu estou falando de sabor mesmo do alimento. Eu estou falando de prazer na hora de uma cocção. Eu estou falando o seguinte, agora que eu me pergunto hoje, uma pessoa que hoje tem 70 anos, vamos fazer a conta aí, se ela tem 70 anos, hoje ela nasceu lá em 1950, e aí ela hoje desenvolveu um câncer de pâncreas, o outro senhor desenvolveu um câncer de fígado, outro desenvolveu Alzheimer, outro... E você presta atenção nesse decorrer. E aí? Como que a gente vai saber o longo prazo de uma panela dessa? Pessoas que usam ela, nós vamos saber daqui 50, 60 anos. O índice de câncer e de outras doenças que pessoas que cozinham nisso aqui vai causar. Então é uma coisa que não tem... É tão além do que a gente imagina que o tempo vai ser uma progressão geométrica de benefício. Porque a gente não consegue, a gente já viu aqui que o sabor é totalmente diferente, que minha foliculite acabou do braço, que eu não sabia que era a única coisa que só pode ser isso. Agora eu não sei qual das panelas que me causava foliculite. Se era teflon, se era alumínio, se era inox, eu não sei. Eu sei que depois que eu comecei a fazer isso aqui, a foliculite que eu tinha no braço diminuiu 90%. Faço ideia de outras doenças, Saulo. Então eu estou dizendo para você o seguinte. As doenças que muitas pessoas desenvolvem, que o nosso trato gastrointestinal está absorvendo isso aqui tudo o tempo inteiro. Lógico que nosso corpo é uma máquina capaz de quelar vários metais e tudo. Só que tem que interromper a intoxicação. Você tem 3 modos de adoecer na vida.
Primeiro deles é intoxicação, seja por panela, seja por veneno, seja por uma pessoa que trabalha na lavoura. Você tem um outro modo de adoecer, que seria a má alimentação, a desnutrição. E você tem um outro jeito de adoecer muito rápido também, que é o psicológico, que eu já falei para todo mundo. O psicológico é extremamente afetado. Então você que gosta muito de trabalhar e dar a sua vida para trabalhar, fique sabendo. Eu falei isso para meu irmão ontem, que ele estava achando que a vida dele é muito ocupada e que ele não tem tempo. Eu falei, ó, você está trabalhando muito, sua vida é muito ocupada, mas sem saúde você não trabalha não, camarada. Então, passem a colocar valor na saúde de vocês e fiquem sabendo que é R$3.000 uma panela dessa, não sei se aumentou, mas mais ou menos esse preço, né, mano? Mais ou menos essa faixa. É mais ou menos essa faixa. Isso é eterno, isso é uma garantia de 50 anos. Você vai ter que jogar fora todas que você tem, você dá para os outros. Você nunca mais na sua vida compra outra panela. Então assim, quantas panelas você já comprou na sua vida inteira? Junta o dinheiro todo que você já gastou e conta quantas panelas dessas você estaria com ela na sua casa. É simples de fazer a conta. Ah, mas é caro e tudo. Olha, eu vejo você fazendo sacrifícios muito maiores, né? Para comprar um smartphone, um iPhone, um tablet, um MacBook, uma televisão de OLED. Eu vejo vocês fazendo esse tipo de sacrifício. E por que vocês não podem fazer um sacrifício desse? Sendo que é um retorno para a saúde sua. Então, vocês já sabem essa ladainha minha, que é sempre a mesma, e continuará sendo sempre a mesma. Eu não consigo entender uma pessoa que fala que é caro uma panela de 3.000, mas é barato um celular de 10.000. Isso aí para mim é incompreensível, eu não consigo entender. Só um parênteses aqui, realmente um investimento para a saúde, é um investimento que você faz hoje, para você ir colhendo ao longo da vida inteira, só que não deixa de ser acessível por conta do parcelamento. A gente parcela no cartão, parcela em até 30 vezes no boleto. 30? 30 vezes no boleto. Então, por exemplo, uma peça individual, parcelada em 30 vezes no boleto, eu vendo para famílias com 2 salários mínimos de renda, 3 salários mínimos de renda. 3 mil dividido por 30 dá R$100 por mês, né? Praticamente. Então, assim, nós temos várias condições para todos os tipos de família. Eu falo, uma pessoa que tem que comprar o jogo de panela, porque muita gente acha que tem que comprar 5, 6 panelas de uma vez, não precisa. Eu comecei com uma panela, depois você compra outra, compra outra. A verdade é o seguinte, quando você comer e experimentar alguma comida feita nessa daqui, uma vez, compra só uma panela. Uhum. Se você não gostar do sabor e do jeito de fazer, etc e tal, me fala no direct que eu compro sua mão. Pronto. Eu compro, nem sei correr, vendo, dou para minha mãe. Eu compro na mão da pessoa que comprar uma dessas e falar assim, me arrependi amargamente, eu estou dando a garantia. Eu compro. Nós temos milhares e milhares de clientes, assim, são mais de 20 mil clientes pelo Brasil. A gente entra em contato continuamente, né, com os nossos clientes, até para passar novas receitas. Clientes absolutamente satisfeitos, que amam. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente lá de São Paulo, extremamente satisfeita. Então, assim, é um investimento, é um esforço, para todo mundo é um esforço. Para mim foi um esforço, para o Leandro foi um esforço, agora é um esforço que vale a pena, que ele acaba trazendo benefícios contínuos para o resto da vida. Investimento em saúde sempre vai ter retorno para sempre. Né? Isso aí é uma coisa que eu gasto com saúde sem dor. Se eu falar aqui o que eu gasto comigo mesmo e com a minha família aqui em casa com saúde, mano. Perfeito. É um investimento. Aí você fala, pô, Leandro, mas beleza, cada um dentro da sua condição financeira, etc. Mas atualmente o que eu mais gasto, mensalmente falando, é com a minha saúde. Tá sem sombra de dúvida e vai ser sempre assim. É isso aí, galera. Tem mais alguma coisa para falar aí? Não, só agradecer o nosso contato. Vocês têm aí o nosso Instagram, @, Negócio Saúde BR, né? Que é o Saulo aí. Eu recomendo ele, porque eu compro a mão dele. Ó, pra você ver, o cara é um homem de caráter, né? Eu não vou puxando o saco dele não, mas o cara é um cara bacana, é do bem. A gente consegue detectar quem é do bem e quem não é, né? Como dizia minha avó, um coração bom reconhece outros. Então é isso aí. Eu recomendo vocês comprarem com ele, manda direct para ele, lá no Instagram dele deve ter o contato. Tem um link, manda bala, no meu WhatsApp. Né? Não conheço outros para falar assim, pode comprar na mão de outros. Eu não conheço outra pessoa para falar assim, eu arrisco comprar na mão de fulano. Não sei, não conheço. Pode ter, mas eu não conheço, é só ele. Já que você falou isso, só fazer um parênteses, toma cuidado com falsificação. Infelizmente, nós somos no Brasil, então depois que a Royal entrou no Brasil e começou a anunciar, algumas são fraudadoras. Não, essa deixa eu continuar. Essa é o seguinte, quando você joga lá no Google, comprar panela de aço cirúrgico,
Vai aparecer lá Americanas, Shoptime, jogo de panela de aço cirúrgico, 20 peças, R$1.500, R$2.000, esquece. Aquilo não é o aço cirúrgico não, aquilo é um aço inox normal. Volto a dizer, no Brasil somente existe Royal Prestige como fabricante de panela de aço cirúrgico 316L, que é esse aqui. Não tem outra. Lá nos Estados Unidos tem a Salad Master, tem umas outras. Mas desconheço aqui no Brasil nenhuma outra que trabalhe com esse tipo de material. Se alguém souber que tem 316L, olhar atrás e ver que é o 316L, né? Olha só, no fundo, né? Impresso, inclusive está aqui a categoria do aço, a 316L. Aqui, ó, 316L. Aqui, ó. Esse aço, eu conversei com um cara que entende de aço, né? Ele falou que o sistema para fazer esse tipo de moldura aí, esse aço aqui, com esse material, com 316L, é um maquinário completamente diferente. Não tem nada a ver com o jeito que faz panela, da Tramontina, etc. Não tem nada a ver. Aí aproveitando aqui, eu já tive um cliente, uma vez que eu estava negociando com uma cliente, o pai dela, engenheiro metalúrgico, doutor em engenharia metalúrgica, a gente estava sentado, você estava na ponta da mesa. Aí no meio da conversa ele pegou e falou assim, aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, te falar uma coisa. Você tem noção da complexidade técnica que é fazer uma panela dessa daqui? Aqui você tem 5 camadas, sendo 3 camadas de alumínio no meio, uma camada externa. Cada camada tem um coeficiente de dilatação diferente do outro. Aqui precisa de um nível de precisão de corte, assim, na casa do milímetro, para uma indústria metalúrgica. Ele começou a me explicar algumas coisas que eu não tinha noção. Ele virou para mim e falou assim, quanto você está pedindo essa panela mesmo? Ele virou para a filha dele e falou assim, barato. Para a tecnologia que está por trás disso daqui, eu te falo sem sombra de dúvidas, barato. Então, as pessoas não têm noção, elas veem assim, uma panela. Poxa, eu acho panela no supermercado de R$30, R$50, mas que vai entregar uma qualidade proporcional ao preço. Proporcional. Isso aqui é um investimento para a saúde. Tá? Você pode ter certeza, se está custando 3 mil, não foi baratinho para a fábrica fazer De isso. De forma alguma. Eu imagino que isso deve ficar em questão de custo lá na fábrica em torno de R$1.500, por aí. É um material, eu costumo até brincar que eu não vendo panelas, eu vendo joias. Né? É um material de altíssima qualidade. Não, você compra realmente joia com esse material. Só que é uma joia, brinco, é piercing. Só que é uma joia que, em vez de ficar na gaveta e você usar uma vez por mês, é uma joia que vai ficar no seu fogão e você vai levar saúde para a família pro resto da vida. Essa é a diferença. Pode sofrer choque térmico, pode usar bombril, mas for usar bombril, gente, eu porque tenho dó, viu? Usa a favor desse risco que ela tem, porque ela é toda parecendo um disco LP. Então não vai ficar fazendo em linha reta, indo e voltando com um bombril, não, que você vai ver uma lixinha lá depois. Mas pode usar, de boa. Isso aí. Entendeu? Beleza, galera, obrigado pela audiência, pela paciência, por serem essas pessoas lindas, perfeitas e maravilhosas. Obrigado a vocês, Valeu, obrigado. mestre. Tamo junto. Satisfação. Valeu. Muito bom. É isso aí. Essa daqui eu vou jogar lá no